Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso Momento Nota 1000 dessa terça-feira, nosso encontro toda terça, às 21h15. É esse momento que a gente aprofunda um pouco algumas temáticas para o nosso Enem, né? Tanto para a prova de redação, como para a prova de linguagens e códigos, né? É interessante que a gente tenha em contato com uma diversidade de temas, né? Que vai lhe ajudar aí a ter esse aprofundamento, né, conhecimento na hora do Enem, tá certo? A gente esperar só mais um minutinho para ver se entra mais alguém. E aí a gente vai direto para o nosso tema de hoje, que é um super livro, um livro maravilhoso, que é o livro Incidente em Antares, do nosso escritor gaúcho, né? Literatura brasileira aí bem representada no Rio Grande do Sul pelo Érico Veríssimo. Certo? Mais um minuto e a gente começa. Vou pegar aqui meu livro. Ó, eu tenho essa edição, uma edição bem antiga do Incidente em Antares. Hoje em dia ela é editada pela editora Companhia das Letras. Inclusive, a divulgação que nós fizemos, né, com a capa, uma capa assim um pouco rosa, da Companhia das Letras, que é a editora que tá com os direitos do Érico Veríssimo agora. Ele passou muito tempo sendo editado pela editora Globo, né? Até uma capa assim cinza. E essa edição antiga aqui que eu tenho é da editora Círculo do Livro. Não sei se ela ainda existe, essa editora, aliás. Ela é de... Deixa eu ver se eu acho o ano aqui. Não sei, não tem o ano. Enfim. Esse livro, ele foi publicado em 1971, certo? Foi o último romance escrito pelo Érico Veríssimo. Ele morreu em 1975, então, o último romance, ele deixou inacabados uns livros de memória, que ele chamou de Solo de Clarineta, certo? Só um instante, gente, vou tirar esse aqui que tá meio estourada a luz, pronto, ficou melhor assim. Um livro que ele chamou de Solos de Clarineta, são 2 volumes, né, que são a biografia dele, e ele acabou deixando inacabado porque ele teve um ataque cardíaco e morreu em 1975. Teve uma vida bastante extensa e uma obra também bastante extensa. A gente divide a obra do Érico Veríssimo em 3 fases, para vocês verem aí como foi uma obra bem produção literária bastante intensa, como eu disse. Ele foi, né, primeiro se destacou, os primeiros livros que ele escreveu foram livros de temática mais urbana, e é interessante porque ele começa a escrever na década de 30, certo? Junto, né, no mesmo período literário que os romances de 30, os romances regionalistas de 30 estavam sendo publicados. Né, a gente falou de São Bernardo aqui 2 semanas atrás, né, e era justamente nesta época aí, na produção do regionalismo de 30, que o Érico vai começar a escrever. E se a gente for pegar um livro de literatura brasileira, a gente vai encontrar o Érico encaixado dentro da geração modernista de 30, segunda geração dos romances regionalistas. Mas, né, é interessante a gente fazer aqui uma observação importante. Todos os romances de 30... Jorge Amado, Graciliano, né, que a gente viu naquela vez, Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, todos eles estavam voltados para problemas sociais nordestinos, né, do Ceará, da Paraíba, de Pernambuco, da Bahia, né, e o Érico, ele era um escritor gaúcho muito concentrado, muito focado mesmo na terra dele, né? Então, ele tem uma produção que se passa plenamente, completamente no Rio Grande do Sul. O Érico, ele era um homem da terra gaúcha. Então, esse vai ser o principal espaço dos seus romances, inclusive os romances urbanos dessa primeira fase aí, dessa primeira leva de romances que o Érico publicou. E ele se destaca nessa época, aí nos anos 30, ainda nesse período entre guerras, né, antes da Segunda Guerra Mundial, já no começo dos anos 40, né, por esses romances de temática urbana. A gente tem uma grande obra que ele publicou nesse período, que fez muito sucesso de público, que foi o livro Olhar as Lírios do Campo, que é um livro maravilhoso, mas ele é um livro que está ali concentrado, né, como eu disse, na cidade, né, é um livro que retrata o indivíduo, o psicológico,
né, o personagem principal, o protagonista de Olhares Lisos do Campo, ele tem assim, uma diversidade de questões que ele vai resolvendo ao longo da obra. Então, não se trata de uma temática social, como eram os livros dos romancistas nordestinos que estavam sendo publicados no mesmo período. Então, é um pouco perigoso, vamos dizer assim, a gente datar o Érico como um romancista de 30, um regionalista, certo? Como eram os nordestinos aqui, que estavam publicando nessa mesma época. O grande romance, a grande história, né, do Érico Veríssimo vai estar, né, na produção de O Tempo e o Vento, que foi o romance de amadurecimento dele. É uma saga, ele retrata 200 anos da história do Brasil, particularmente, né, no microcosmo que é o Rio Grande do Sul, e ele consegue, então, passar por toda a história do Rio Grande do Sul, desde o período das missões jesuíticas até a queda do Estado Novo em 1945. É importante a gente frisar aqui esse nome, Estado Novo, né? A ditadura de Getúlio Vargas, ela vai ser muito bem retratada pela obra do Érico Veríssimo, tanto O Tempo e o Vento como o nosso Incidente em Antares, porque o Getúlio é gaúcho, né? Ele era gaúcho, ele era de São Borja. Então, a atuação na região com as oligarquias, né, daquela região, com os donos de estâncias, com os donos de terra, essa aliança política do Getúlio com esses homens do Rio Grande do Sul vai ser muito importante para que ele conseguisse subir, né, a presidência da República em 30, né, com a Revolução de 30. Essa permanência de poder também vai se dar pela força política que ele tinha, e essa força política ela estava muito concentrada lá no Rio Grande do Sul. Então é importante a gente entender que falar da história do Rio Grande do Sul não dá para dissociar nem da política, nem da figura de Getúlio Vargas. Então, é interessante a gente ver que a queda, né, do Getúlio em 45 é também o fim, né, da saga de O Tempo e o Vento, que retrata aí a ascensão, né, o surgimento de uma família, a família Terra Cambará, né, ao longo desses 200 anos de história, de 1745 a 1945. Eu tô falando aqui de O Tempo e o Vento para vocês porque, para a gente chegar aqui, né, em 71, quando o Érico publica Incidente em Antares, o seu último romance, como eu já falei, a gente precisa entender que ele precisou passar por estes anos e anos de pesquisa, de publicação, de escrita de O Tempo e o Vento, né? São 3 volumes, mas, né, são 3 volumes assim, são 3 tomos de livros, né? Mas são 7 livros, se você pegar a obra completa de O Tempo e o Vento, O Continente, o Retrato e o Arquipélago. E tem algumas editoras que ainda publicam as novelas separadas, né? É comum algumas pessoas encontrarem as historinhas separadas. Eu mesmo tenho aqui uma das histórias separadas, que é um certo Capitão Rodrigo, mas ficou muito famoso uma época Iana Terra, que é um dos personagens da história. Então, ele tem todos esses... Algumas editoras publicaram como se fossem romances separados, mas, na verdade, elas estão dentro desse universo que foi O Tempo e o Vento. Alguns críticos até dizem que O Tempo e o Vento é o nosso brasileiro Guerra e Paz, né, do Tolstói, né, uma obra gigantesca que retrata um longo período de formação. Então, a gente tem aqui o nosso Guerra e Paz, que foi O Tempo e o Vento. Enfim, então, quando ele chega, né, depois dessa produção, depois dessa publicação, depois do sucesso gigantesco, porque é bom a gente enfatizar isso, o Érico, ele conseguiu um grande sucesso, né, de público na época que ele estava publicando O Tempo e o Vento. Ele ganhou assim, uma fama estrondosa no Brasil na época, já tinha muita fama, né, pelos livros que ele tinha publicado antes, por Olhar os Lírios do Campo. Quando chegou O Tempo e o Vento, então, né, ele ascendeu, né, como um dos grandes escritores daquela época, que ainda estavam vivos, né. É interessante a gente fazer essa ressalva, né, em relação à literatura do Brasil nos anos 50, 60, por aí. Então, ele publica em 71 Incidente em Antares, que é a nossa obra aqui em questão, e ela é uma obra muito interessante da gente abordar. Ela é uma sátira, ela é uma obra muito engraçada.
várias coisas a gente pode tirar aqui, tem assim como a gente garimpar vários assuntos. Vou falar aqui de forma bem geral para vocês, né? Porque para também não tirar o prazer da leitura de quem quiser ler essa obra. Incidente em Antares, ele retrata a história de uma cidade fictícia. Antares está dentro do Rio Grande do Sul, perto de São Borja, a cidade natal aí do Getúlio, olha só que interessante. E ela não, como eu disse, ela é uma cidade fictícia, ela está ali quase na fronteira já com o Paraguai, né, na beira ali do Rio Uruguai. E ele passa a primeira parte do livro, esse livro é dividido em duas partes. Então, a primeira parte do livro, ele chama de Antares. Então, ele vai contar toda a história da formação de Antares, né, desde o princípio, né, no século XVIII, dos primeiros habitantes, né, como é que ela foi formada, do nome que aquele vilarejo tinha e depois mudou para Antares, quais foram as famílias, né, que formaram aquela região. E aí eu vou destacar aqui duas grandes famílias, duas oligarquias que dominavam a cidade de Antares, principalmente economicamente falando, que eram os Vacariano e os Campo Largo, né? Decorem esse nome aí que a gente já volta a falar deles. Então ele conta como o primeiro Vacariano chegou àquela região e fundou um povoado, e essa cidade foi crescendo. É interessante a gente falar sobre a urbanização. A gente está aqui em plenos anos 60, 70. Então, as cidades brasileiras, elas estavam crescendo, elas estavam se modernizando. A gente vinha aqui de um período de crescimento econômico dos anos 50, onde as pessoas estavam comprando seus carros, tendo seus eletrodomésticos. Então, essa modernização que estava acontecendo no Brasil, ela é muito bem retratada nessas obras desse período, justamente por esse crescimento vertiginoso das cidades. E Antares, mesmo não sendo uma cidade urbana, né, ele mostra, né, como ela vai aí crescendo de um pequeno povoado até se transformar numa cidade tão importante aqui naquele eixo onde ela se encontrava. Então ele passa por esse, né, quase 200 páginas aí contando essa história de formação, principalmente a formação política, né, a relação que existia entre, né, a história e a política do Rio Grande do Sul. É importante, eu vou fazer uma observação. Eu acho engraçado que nesse livro que eu tô, essa edição, não sei se as pessoas têm, ele começa com uma epígrafe, né, uma nota do autor que ele diz assim, ó: neste romance, as personagens e localidades imaginárias aparecem disfarçadas sob nomes fictícios, ao passo que as pessoas e os lugares que na realidade existem ou existiram são designados pelos seus nomes verdadeiros, né? Então, é engraçado ele dizer assim, ó, quem é fictício, quem é real, né? Então, ele coloca isso bem claro pro leitor já na primeira página, né? E aí ele começa a contar a história de Antares. São capítulos bem curtos, né? Tanto da primeira parte como da segunda. São capítulos bem curtos, ele consegue fazer uma história bem com cara de novela mesmo, onde ele vai cortando os capítulos, vai mudando de núcleo de personagem. Então, essa dinâmica de escrita do Érico, que já estava presente o Tempo e o Vento, também está aqui em Incidente em Antares, facilita muito, é uma linguagem muito boa, muito interessante, e como eu já falei, é um livro que fica muito divertido pra gente ler, né? Então, tem essa dinâmica aí, que é interessante pra gente entender. Então ele chega, né, ele faz esse percurso, quando ele chega nos anos 60, ele para, né, de contar essa história, e aí ele vai para o incidente, que é a segunda parte do livro. E antes a gente entrar no incidente em questão, é importante a gente fazer uma contextualização, tanto do Brasil dos anos 60, como da literatura latino-americana dos anos 60, para que a gente possa entender as decisões narrativas que o Érico vai tomar aqui, né, a partir dessa segunda parte de Incidente em Antares. Primeiro, né, nós estamos aqui, a publicação do livro é 71, então a gente já está aqui num período pós-AI-5, né, o regime militar foi instalado em 64, certo? Então é interessante a gente ver que a gente já está aí, né, num período já consolidado do regime militar, do governo dos generais. A gente já teve aí
Castelo Branco, já teve aí o Costa e Silva, né? Então, em 68, dezembro de 68, foi instalado o ato institucional número 5, que foi o ato que recrudesceu o regime, né? Que baniu liberdades individuais, cassou mandatos, né? Instituiu um fechamento, né, da instituição que havia se estabelecido em 64. Muita gente acusa o regime militar de uma censura muito rigorosa, na música, na literatura, nas artes em geral, teatro, né? Teve fechamento de peça, teve música que foi tirada de circulação, teve disco que não foi. Mas é interessante a gente ver que, né, uma obra como Incidente Antares, que traz um retrato muito fidedigno da política brasileira, né? A gente vai ver aqui que a gente tem um personagem nesse relato aqui do incidente que poderia muito bem ter sido cortado pela censura e não foi. Então é interessante a gente ver também, né, com outros olhos aí, esse ambiente que se cercou, né, o Brasil nesse período. Será que não era censurado quem era ruim, na verdade? Né? Ou, né, quem tinha claramente, né, essa ligação com o comunismo muito abertamente? E detalhe, né, só para a gente fechar aqui esse parêntese, Jorge Amado era claramente comunista e o Jorge Amado continuou sendo muito publicado, né? Ele ganhou muita fama nesse período. Então, só para vocês refletirem aqui sobre o contexto político da época em que se passa a história e que o livro foi publicado, né? É quase simultâneo. A história, o incidente acontece no final do ano de 63. Ó, a ditadura começou em março de 64, certo? Então, o incidente acontece em 63, mas o contexto político já está bem, né? Como é que eu posso dizer? Já estava bem forte, né? Os atritos já estavam aí bem estabelecidos em 63. E aí ele começa, né, um incidente contando que num dia, lá em Antares, aconteceu uma grande greve geral de trabalhadores. Greve geral mesmo, todos os trabalhadores pararam, inclusive os coveiros da cidade, certo? Olha só esse detalhe que interessante. A gente mal lembra dos coveiros, né, quando a gente pensa na classe de trabalhadores, mas nesse dia em Antares os coveiros também pararam. Aí o que aconteceu? Nesse mesmo dia da greve, 7 pessoas morreram, né? De causas diversas, né? Cada uma num extrato social diferente, mas essas 7 pessoas morreram. Quem são nossos personagens? Quitéria Campo Largo, a matriarca da família Campo Largo. Lembra que eu disse para vocês que existiam 2 famílias oligárquicas, né, que tinham poder político e econômico em Antares, os Vacariano e os Campo Largo. Então, a dona Quitéria, que era a nossa matriarca, então uma mulher de muitas posses, uma mulher de muita influência, então ela vai ser, então, uma dessas que vai morrer aí nesse dia. Morre também um advogado, né? Que profissão interessante, os advogados, né? O tanto de coisa que os advogados sabem, né? Então, o Cícero Branco foi um desses que morreram neste dia. João da Paz, um militante comunista que morreu torturado na delegacia. Olha só que personagem que o Érico colocou e não passou pela censura, olha só, né? Então, o João da Paz morreu torturado na delegacia. O Barcelona, que era um sapateiro anarquista. O Menandrolinda, que era um pianista que estava deprimido e cometeu suicídio. A Erotildes, que era uma prostituta já, né, de idade avançada. E o Pudim de Cachaça, né, que era um bêbado, né, melhor nome para bêbado. Ele foi assassinado pela esposa, porque a esposa não aguentava mais sofrer os maus tratos dele quando ele bebia, né? Então, a gente tem aqui esse panorama desses 7 personagens que morrem e ficam sem sepultura, porque os coveiros estão de greve, certo? Não, então é interessante que a gente tem aqui que na hora da morte todos eles estão iguais, né? Os 7 caixões ficam em frente ao cemitério, nem os coveiros estão trabalhando e nem eles deixam que as famílias, né, se encarreguem da sepultura dos seus mortos. Eles ficam lá na frente
do cemitério, os portões trancados e ninguém entra, ninguém sai, né, do cemitério durante a greve. E aí, o que é que acontece? À noite, neste mesmo dia, vem um ladrão roubar as joias de Dona Quitéria, porque todos na cidade sabiam que ela tinha pedido para ser enterrada com as suas joias. E aí vem um ladrão lá, abrir o caixão de Dona Quitéria para roubar suas joias. E aí, duas coisas acontecem. Uma, nem ela está com as joias e ela acorda. Pausa, né? A gente vai entrar agora num campo importantíssimo da nossa literatura, que é o realismo fantástico. Eu quero fazer aqui uma separação na cabecinha de vocês, para que vocês entendam o que eu vou começar a contar, né, a partir da hora que Dona Quitéria abre os olhos lá dentro do caixão dela. Nos anos 60, era comum, já havia, né, um resquício muito forte do realismo fantástico, o realismo mágico, na literatura latino-americana. A gente vai ter aqui, né, um grande nome, né, da literatura fantástica, que é o Gabriel Garcia Marques. Ele tem um livro chamado 100 Anos de Solidão. E o 100 Anos de Solidão é um livro que retrata bem, né, bem com fidelidade, essas características mais marcantes do realismo fantástico que são. Vamos diferenciar realismo fantástico de fantasia. Por exemplo, a gente tem uma obra fantástica, como O Senhor dos Anéis, do Tolkien, por exemplo, que você, leitor, né, vai com o que a gente chama de suspensão de descrença. É o quê? Você sabe, você fez um acordo ali com o seu escritor, que o que ele lhe apresentar, você vai acreditar. Então, por exemplo, você pega uma obra como O Senhor dos Anéis, você sabe que você vai encontrar um mundo diferente, com criaturas fantásticas, que não se assemelham com a vida real, com o dia a dia, né? A gente sabe que ali existe uma lei diferente, ali existe uma mitologia diferente, uma cosmogonia diferente, então tudo é diferente. Então, se você pega uma obra como O Senhor dos Anéis ou como A Guerra dos Tronos, do George Martin, também a gente tem, então, toda essa criação fantástica aqui. Porém, a gente está falando de fantasia. Quando a gente vai falar de realismo mágico, realismo fantástico, a gente está enquadrando essa suspensão de descrença no nosso mundo real, no nosso mundo prático. Então, eu estou aqui tomando meu café e, de repente, passa uma mulher voando na minha frente. E aquilo ali, para mim, não vai fazer diferença nenhuma, né? Porque o que é inverossímil, a palavra é essa, vai conviver com o verossímil de igual para igual, certo? Então, como eu disse, era comum, a literatura dos anos 60 ela estava recheada desse tipo de fantasia, entre aspas, né, desse tipo de construção. Aqui no Brasil a gente tem dois grandes autores que vão trabalhar bem nisso, que é o Murilo Rubião e o José J. Veiga. E na literatura latino-americana nós temos o nome do Gabriel Garcia Marques e da Isabel Allende, né, que também tem essa pegada aí bastante característica do realismo fantástico. Incidente em Antares, o Érico não era um autor de realismo fantástico, mas ele colocou essa característica aqui, né, na nossa obra. O que ele vai fazer? Ele vai, então, abrir os olhos, né, desses mortos e eles vão se levantar dos caixões e vão exigir a sua sepultura. Gente, eles não eram zumbis, né? Porque, assim, vamos pensar aqui em The Walking Dead, né? Os zumbis de The Walking Dead, eles não têm consciência ali, né? Não estão falando, não estão com lucidez, não estão com memória, eles são só uns monstrinhos andando ali atrás de comer pessoas vivas, né? Desculpa aqui meu resumo um pouco tosco de Walking Dead, né? Não, os mortos de Antares, eles têm consciência, eles têm lucidez, eles têm memória, eles têm contas a pagar, certo? E eles estão conscientes da própria morte, certo? Não é aquela cena, o que foi que aconteceu? Eu morri, né? E eles estão em estado de putrefação. É importante a gente ressaltar isso aqui. Então, os 7 mortos se levantam e eles vão fazer uma reunião ali na frente do cemitério e vão dizer assim, o que a gente vai fazer agora? Né? Porque a gente não pode ficar nesse estado aqui, apodrecendo na frente do cemitério, né? Vamos reivindicar nossos direitos. Eles não estão reivindicando os direitos deles, a gente também quer o nosso, de ser sepultado. Então, eles vão, né, resolver aqui o que é que eles vão fazer da vida,
ou da morte deles, né? E eles vão, então, voltar à cidade, cada um vai resolver suas pendências particulares. E eles dizem assim, ó, a meio-dia, a gente se encontra no coreto da praça e a gente vai exigir satisfação do prefeito, do delegado, de quem quer que seja, dos vacarianos, dos Campo Largo, para que resolva esse problema. Ou o problema da greve, ou o problema da nossa sepultura. O que eles têm que fazer é resolver, porque a gente quer ser enterrado, né? E cada um foi resolver as suas contas a pagar. A dona Quitéria foi lá, né, saber por que ela não tinha sido enterrada com as joias. O Cícero foi lá resolver o problema dele com a esposa. O João da Paz foi lá despachar a esposa que estava correndo perigo de vida. O Barcelona foi lá... aliás, o Pudim de Cachaça foi lá perdoar a mulher que tinha matado ele, porque ele disse que entendia, né, o porquê ela ter feito aquilo, né? Então cada um foi lá resolver as suas particularidades. E chegou o meu dia, foram para o coreto da cidade e lá eles lavaram a roupa suja. Olha só, gente, que interessante. Um recurso literário muito interessante que a gente viu aqui já acontecendo em Memórias Póstumas de Brás Cubas, quando o nosso personagem Brás morreu e começou a recontar essa história, e ele conta com honestidade assim assustadora, porque ele não tem mais nada a temer, porque ele já morreu, né? O Brás, ele fala mesmo, ele não tem medo de nada, ele não tem mais o julgamento de ninguém, ele não precisa mais mentir para ninguém, ele não precisa mais enganar ninguém. Então, porque o que ele poderia temer, que era a morte, não é mais problema para ele. E a gente tem esse mesmo recurso aqui com esses 7 mortos de Antares. O que eles têm a temer? Nada, né? Assim, retaliação, julgamento, algum tipo de problema à família, né? Nada disso já eles poderiam temer. Então, eles vão lá e lavam a roupa suja mesmo, eles expõem todos os podres, né, do prefeito, do chefe dos vacarianos, do médico, do delegado, todas as pessoas mais importantes, né, pontos chaves aqui a gente teve um podre exposto. Interessante porque, como eu falei, nós temos 7 personagens que são muito chave nessa sociedade, né? A gente tem aqui uma prostituta já velha, então ela já sabe, assim, já conhece, assim, a vida pregressa da maioria dos homens daquela cidade. A gente tem um advogado que tem muitos segredos guardados. A gente tem uma matriarca de uma família, né, tradicional, que também tinha muita gente na manga dela e no bolso, né? Então a gente tem aí, né, esse sapateiro que sabia muita coisa de ouvir falar, o bêbado que também conhecia muita fofoca, o comunista que foi preso e morto dentro da cadeia. Então veja que eles têm aqui, né, muito a ser dito, e a população vai ficar em pânico, né? O que era de se esperar. Até porque, pense aqui comigo, pessoas mortas ao meio-dia, o sol a pino, começou a subir uma caatinga, um futum de podre que alastrou-se pela cidade e ninguém aguentava o cheiro. Com isso, teve uma invasão de ratos por causa da podridão e os urubus cercando lá o coreto. Então, Antares estava sendo atacada por mortos, por ratos, por urubus e principalmente pela verdade, né? Então, veja que isso aqui vai ser mesmo um assustador. Então, as pessoas, elas vão ficar tão aterrorizadas, tão aterrorizadas, e essa coisa vai ser tão assustadora, né? Principalmente o que foi dito pelos mortos, que no fim da noite eles vão ficar dizendo assim: mas será que o que aconteceu foi real? Ou a gente tá todo mundo delirando junto? Né? Então, eles começam a questionar o que eles viram de tão difícil de acreditar que era, né? Tem uma passagem aqui que eu vou ler para vocês, que o jornalista da cidade, né, o principal jornalista da cidade, ele vai falar, né, ele vai no fim da noite desse dia aí, né, do barraco que vai ser armado lá no coreto, ele vai
ele vai escrever, né? Ele vai começar a escrever, porque ele diz que não quer esquecer tudo que aconteceu. Ele precisa contar, ele precisa colocar isso para o mundo, ele precisa que o Brasil inteiro saiba o que aconteceu em Antares. E aí ele diz assim, ó. Aliás, perdão, não é o jornalista não que está falando aqui, é o prefeito que está falando, certo? O prefeito confronta o jornalista e ele fala assim, ele fala, eu vou escrever, as pessoas precisam saber o que aconteceu. E aí o prefeito fica desesperado e aí à noite ele vai conversar com a esposa e diz assim, ó. Ela pergunta, e os jornalistas de Porto Alegre que chegam amanhã, né? Porque a história correu, né? Então, ele tratou de avisar todo mundo e os jornalistas de Porto Alegre estavam vindo para ver esses mortos com os próprios olhos. E aí a esposa do prefeito pergunta, né? E os jornalistas de Porto Alegre que chegam amanhã? Aí ele responde, antes que eles botem o pé em Antares, vou mandar esses 7 defuntos para o cemitério. Seja como for, custe o que custar. Não vai ficar nenhuma prova de que eles de fato saíram dos seus caixões. Tudo foi uma ilusão. Tu achas que os repórteres do Correio do Povo e dos outros jornais vão acreditar no que o homem da rua contar? Manda o presidente da associação comercial declarar que toda essa coisa foi um truque para promover Antares. Telefono ao governador e aos diretores dos jornais, das estações de TV de Porto Alegre, peço desculpas pelo trote, pago todas as despesas, ofereço um churrasco aos repórteres e fotógrafos que vierem e te garanto que eles voltam para casa satisfeitos e meus amigos. Aí a mulher pergunta, e depois? A vaca Vitória entra por uma porta e sai por outra e se acaba a história. Né? Então, ele diz assim, olha, a melhor coisa que a gente pode fazer é jogar a favor dessa ilusão. Diz assim, gente, isso foi tão inacreditável, foi tão assustador, foi tão aterrorizador, que só pode ter sido uma mentira. Foi mentira, todo mundo delirou, foi por causa do sol, do calor, né? Essa greve tá mexendo com a cabeça das pessoas, ainda teve esses coitados desses mortos, as pessoas estavam enlutadas. Então, né, vamos esquecer isso, né? Foi tudo uma ilusão e a gente finge que nada aconteceu, né? Então, isso, né, foi a saída que o povo de Antares, né, resolveu fazer para si mesmo. Quem escutou a verdade, escutou, e é interessante a gente ver que esse clímax da história, né, que foi esse momento ali no Coreto, foi muito imprescindível para mudar a percepção, né, das pessoas sobre seus governantes, sobre os seus líderes, sobre tudo, e nesse contexto social muito, muito forte que a gente estava tendo aí no Brasil nesse período. Interessante é que essa obra, ela vai fazer, né, eu achei interessante, uns críticos literários estavam falando que assim, Antares é um microcosmo do Brasil. É como se eles pegassem, né, tudo o que estava acontecendo no Brasil de forma geral e colocassem aqui dentro de Antares. Então, os representantes, eles representavam, né, os líderes, eles representavam coisas que estavam acontecendo no Brasil. Então, é como se a gente tivesse um Brasil em miniatura, né, dentro de Antares. E o Érico, ele consegue fazer isso de uma forma em que ele consiga atacar todos os flancos. Ele não está aqui com um discurso ideológico. E quando, né, esse discurso de alguma forma se apresenta, ele não é defensor de uma ideologia. Entendam, né? A gente não pode acusar o Érico aqui de comunista ou, né, de direitista, né? Ele está fazendo um panorama do Brasil, né? Veja que o regime militar, ele atacou os dois lados, tanto a direita como a esquerda. Nós tivemos perdas dos dois lados, né, nesse período. Então, é interessante a gente ver que essa ideologia, ela está muito bem retratada, né? A forma como o Brasil se apresentava nos anos 60, 70, mesmo no pós-AI-5, a gente vê uma obra como essa ser publicada e falar do que falou, né? Interessante a gente ver isso aí também em relação à obra do Érico Veríssimo, Incidente em Antares. É uma leitura muito boa, muito agradável. Não é uma leitura curta, veja que ele é um livro, né, relativamente grosso, mas ele é um livro muito bom, né? Como eu disse, a
a forma como o Érico escreve é uma forma, assim, já bem de novela, né? Aquela coisa assim, acaba um capítulo com um ganchinho para o que você vai ver no próximo. Os núcleos de personagens são núcleos bem definidos, então, para cada capítulo a gente vê o desenrolar de um núcleo, não é aquela coisa que fica solta. Ele fecha todas as pontas nos romances dele. É o meu escritor preferido, por isso que eu estou rasgando a seda aqui dele, mas mesmo assim, né, é interessante você ter contato com a obra do Érico. Se você quiser começar a ler Érico Veríssimo, chute a porta e comece por O Tempo e o Vento, que é a obra-prima, né, dele. Foi um processo de criação fantástico, fabuloso, né, para quem gosta de história do Brasil, para quem gosta de tipos humanos bem definidos. Não é aquela coisa assim, o fulano é bom e o fulano é ruim. Não. Ele demonstra bem essa humanidade, né? Tem uma cena aqui em Incidente em Antares, é muito interessante, que depois do que aconteceu, o médico, ele vai se confessar com o padre, né? Porque o médico da cidade, o diretor do hospital, foi um dos que foi exposto, né, pelos mortos, até porque ele foi responsável pela morte da Erotildes, que era a prostituta, porque ela estava com tuberculose, e ele esqueceu de encomendar o remédio que poderia curar a Erotildes, e ela morreu por negligência. Então ele vai se confessar e ele fala, né, ele rasga assim, né, o verbo, ele fala assim, olha, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo, eu sou aquilo, mas eu também tenho meus filhos, eu também tenho minha família, eu fiz isso por amor à minha família, e tal, eu sou mesquinho, eu sou adulto, mas eu também amo meus netos, não sei o quê. Então ele mostra que essa dualidade que existe em todo ser humano, né? Então é muito interessante, é uma obra que além de arrancar boas risadas da gente, também tem essa questão da reflexão aí a respeito disso. Sim, o Érico Veríssimo é o mesmo que escreveu Ana Terra. Ana Terra é uma história dentro do Tempo e o Vento, certo? Porque assim, o Tempo e o Vento, ele tem 3 volumes, que é o Continente, o Retrato e o Arquipélago. Aí, algumas editoras, não sei porquê, se foi por recurso editorial ou se foi porque a obra foi publicada picada, eles pegam as histórias de O Continente e dividiram em pequenos volumes. Então, você pode encontrar, né, as partes de O Tempo e o Vento separadamente. As duas que ficaram mais famosas, né, separadas, que são os 2 personagens centrais de O Tempo e o Vento, é Ana Terra e o Capitão Rodrigo, que está dentro de um certo Capitão Rodrigo, certo? Jéssica, muito obrigada, querida. Obrigada, saudade de você, viu? Então, Incidente em Antares, ele tem esse recorte temporal. A gente está aqui dentro dos anos 60, mas a gente tem esse panorama até chegar, né, no incidente em si. É interessante a gente ver que esse contexto, como eu já falei, envolve personagens fictícios junto com personagens reais. É interessante, da primeira parte, tem um detalhe que é assim, os Campo Largo e os Vacariano, eles viviam em briga, de matar o outro, e um se vingar pela morte do outro. Eram famílias rivais, então era assim um absurdo. Até que veio um deputado para sanar, né, os problemas políticos de Antares, para que eles pudessem fazer amizades e fortalecerem o Rio Grande. Quem era esse deputado? Getúlio Vargas. Então, é um personagem real que está, né, que aparece aqui em Incidente Antares. E, também fala, né, da morte de Getúlio, né? O que é que vai ser de nós? Agora que Getúlio morreu, o que é que vai ser dos pobres, né? Então, a gente tem aí bem o sentimento do Brasil dessa época bem retratado aqui na obra do Érico. É uma coisa que nós também vamos encontrar em O Tempo e o Vento. Então, essas obras elas acabam se cruzando, né, aí por causa desse recorte temático que ele escolheu, tá bom? Mais alguma pergunta? Podem perguntar, gente, ainda tem um tempinho. Hoje eu me estendi um pouco, mas é porque
A história é longa, né? Não é porque eu falo muito, não. É porque a história é longa e tem um contexto muito interessante. É uma das minhas obras preferidas do Érico. Eu lembro que eu li este livro quando eu passei no vestibular e tive aí um tempinho de recesso. E eu tinha o livro aqui em casa, né? Esse livro é do meu pai. E aí agora eu já tinha lido o Érico Veríssimo no meu tempo escolar. Tinha gostado muito, tinha lido alguns livros dele. Não tinha ainda lido O Tempo e o Vento. E fui para Incidente em Antares. Eu li O Tempo e o Vento posteriormente. É uma obra que eu preciso ainda adquirir completa, né? Acho que é o sonho de toda pessoa que gosta de literatura ter uma obra completa, ainda mais de um grande escritor como é o Érico Veríssimo. Então, né, acho que, como eu falei, quem publica aqui no Brasil hoje a obra dele é a Companhia das Letras. Então, fica aí a dica se você quiser adquirir as obras dele, né? Tanto Incidente em Antares, como O Tempo e o Vento, e as outras, né? As obras da parte da fase urbana, né? Tem algumas obras bem famosas. Olhar os Lírios do Campo é um romance muito bom, né? Que acontece ali no início dos anos 30, 40, né? Nessa década aqui, né? Bem distante aqui desse período aqui que ele retrata. Mas ele conta ali o finalzinho dos anos 30, né, e um pouco do reflexo da Segunda Guerra Mundial, né, na vida dos habitantes de Porto Alegre, e em especial na vida desse nosso personagem principal aqui de Olhar os Lírios do Campo, certo? Mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Tirem as dúvidas de vocês. Gente, antes que vocês perguntem, né? Toda terça, às 21h15, nós vamos estar aqui, né, no nosso Momento Nota 1000, aqui no @Nota1000 Passo a Passo. É um momento que a gente vai conversar sempre sobre alguma obra literária, sobre algum filme, sobre algum autor interessante, de destaque, que vai poder ajudar vocês a aprofundar conhecimento, não só de literatura, mas para ampliar um pouco, né, o universo de conhecimento de vocês, porque é interessante que vocês cheguem ao Enem, né? Quem vai fazer Enem, mas também quem não vai, né? Conhecimento sempre é importante, né? Então, cheguem lá na prova, né, com um domínio maior dos textos, de conhecimento de autores, vejam um pouco da linguagem desses autores. Eu vou procurar sempre estar trazendo aqui autores clássicos, autores conhecidos. Nossa literatura brasileira, ela é pouco conhecida, mas ela é conhecida no Enem, né? Então, o Enem sempre coloca ali um Machado, um Graciliano, um Guimarães Rosa, né? Nosso próximo autor vai ser o Rosa, então, próxima semana a gente vai falar sobre ele. Vou pegar um recorte da obra dele, mas a gente vai falar também sobre a vida e a obra do Guimarães Rosa, nosso escritor clássico aqui, né? Fenomenal, que é pouco conhecido. Certo. Não sei se você falou no começo, mas ele se enquadra em quais escolas literárias. Então, o Érico, didaticamente, a gente enquadra ele dentro da segunda geração modernista, dentro do romance de 30. Só que ele tem um diferencial. Ele não está dentro do regionalismo de 30, como estavam os nordestinos. Em 30, o Érico estava escrevendo romances urbanos, né? Como esses que eu falei. Olhar os Lírios do Campo, Clarissa, Música ao Longe, Caminhos Cruzados, O Resto é Silêncio. A gente tem aqui uma gama de obras dele, né, em 30, que não se enquadravam nas características do romance de 30, como Vidas Secas, como São Bernardo, como 15, etc. Porém, né, ele continua enquadrado nos moldes, né, nos anais aí da literatura em 30, porque alguns críticos literários dizem que O Tempo e o Vento é uma obra regionalista. Eu discordo, né, porque o regionalismo de 30, ele tinha o objetivo de fazer uma crítica social. A gente viu lá em São Bernardo, né, nosso primeiro momento também a gente falou sobre São Bernardo do Graciliano. O Graciliano, ele tinha uma mão mais pesada para fazer crítica social. Vidas Secas é o grande romance regionalista, né, desse período. Então, o Érico, ele não tinha esse objetivo
em O Tempo e o Vento. Então, se você ouvir alguém dizendo assim, que O Tempo e o Vento é um romance regionalista, não é. Ele pode ter o traço do regionalismo porque ele se focou no Rio Grande do Sul, mas o realismo, né, de 30, né, da temática social, da crítica e tal, não era o objetivo em O Tempo e o Vento, certo? E nem vai ser o objetivo nesses romances posteriores a Tempo e o Vento, como é o caso aqui de Incidentes Jantares. Ele não tem esse teor regionalista como a gente tinha, por exemplo, em Vidas Secas. A gente não pode colocar eles ali no mesmo nível, certo? Então, respondi sua pergunta, Amanda, eu acho que sim. Mas se você for pegar um livro de literatura, você vai achar ele na segunda fase modernista. Continuando, então, nosso Momento Nota 1000, a gente vai continuar aqui nesse mesmo horário, às terças, 21h15. Vai ficar salvo no feed. Ele só escreveu prosa? Sim, ele só escreveu prosa, porém ele teve uma passagem bem prolífica na literatura infanto-juvenil, certo? Então, você vai encontrar muito livro infantil e infanto-juvenil do Érico Veríssimo. Se você tiver uma dúvida aí, esse nome Veríssimo não é estranho? Sim, ele é o pai do Luiz Fernando, certo? O Luiz Fernando ainda está vivo, é o autor de... Como é o nome daquela obra famosa do Luiz Fernando Veríssimo? O Analista de Bagé... Acho que é Comédia da Vida Privada, eu acho que é. O Luiz Fernando não tem nada a ver com o pai, né? Em relação à escrita, né? O gênio que o Érico tinha não passou para o filho, né? É uma opinião particular. O Luiz Fernando, ele é mais cronista, ele gosta de humor e tal, então não é nada parecido com o pai, mas ele é o pai do Luiz Fernando. Sim, estou fazendo correção de redação? Sim, vou já entrar nesse assunto, obrigada por lembrar. Então, a gente tem aqui esse Momento Nota 1000, às terças, às 21h15, e nós estamos fazendo também... as quintas-feiras, não é toda quinta, a gente vai sempre avisar vocês sobre a nossa live de correção de redação no nosso canal no YouTube. Se você ainda não nos segue no YouTube, não perca tempo, né? Aqui na nossa bio, quando acabar aqui a live, você vai lá na bio e você se inscreve no nosso canal no YouTube e se inscreve também no nosso canal do Telegram. Lá a gente está passando temas de redação, dicas, né, alguns assuntos, né, mais aprofundados das aulas que nós estamos colocando lá no nosso canal no YouTube. Então, isso tudo, né, nessa reta final, olha só que interessante, hoje é 17 de novembro, nós estamos a exatos 60 dias para o Enem, para a prova de redação, né? Então, se você está aí nessa reta final de preparação para o Enem, reta final mesmo, porque esses 2 meses vão passar assim, chega Natal e o Ano Novo, acabou, passou Natal e Ano Novo, já vai ser o Enem, né? Então, nós estamos aqui com, né, pacotaço aí para você aproveitar esse momento. Canal no Telegram gratuito, canal no YouTube gratuito e o nosso curso de redação Nota 1000 passo a passo. Gente, nosso curso de redação, ele é a faca e o queijo para você tirar uma nota muito boa na sua redação, certo? Porque esse curso, ele vai lhe ensinar estratégia de cada competência para que você atinja a nota máxima na sua redação. Nota máxima na redação não é impossível, não é nenhuma coisa difícil. É uma coisa que requer treino, é uma coisa que requer conhecimento de técnica. E tudo isso a gente está oferecendo para vocês aqui, certo? Você vai lá no curso, você tem direito a 10 correções de redação personalizada. O que é uma correção personalizada? A professora aqui vai estar conversando com você, dizer assim, ó, você tem que melhorar isso, melhorar aquilo outro. Você tem que prestar atenção aqui nesse erro, desenvolver isso aqui. Então, foi um curso todo pensado para quem precisa atingir uma boa nota. Por que precisa atingir uma boa nota? Porque você vai querer fazer um curso concorrido, quer fazer medicina, quer fazer direito, odonto, ou, né, não quer ir fazer medicina lá naquela cidade não sei aonde, né, porque eu só vou conseguir entrar se for mais para longe. Então, se você faz, né, você atinge uma nota boa, você tem chance aí de
de estar tranquilo aí na hora do SISU, certo? Então, redação nota 1000 passo a passo, nosso curso completo de redação. As nossas lives de quinta, a gente vai avisar a data da próxima, mas não vai ser muito longe. E a gente vai estar recebendo redação para correção até 25 de novembro. A gente já recebeu algumas, certo? Essas redações, elas foram corrigidas, já foram enviadas para os seus donos. E a gente está pegando essas redações e está analisando lá no YouTube. Quinta-feira passada, a gente fez uma, tá lá no nosso canal. Assine, se inscreva, ative o sininho. Certo? E a gente vai ainda estar recebendo pelo nosso e-mail nota1000 passapasso@gmail.com, certo? Nota1000 passapasso@gmail.com. Você pode mandar a sua redação, né, para que ela seja corrigida e analisada lá no YouTube. A gente não vai analisar todas, certo? Porque não vai, né? Porque não tem tempo nem espaço para fazer isso. Porém, se você quer que a sua redação seja corrigida, né? Fique atento que em breve nós vamos trazer novidades. E lembrando que se você é aluno do curso, você já tem esse direito garantido. Então, não perca tempo, se inscreva no nosso curso, né? O link também tá aqui na bio, o link de venda. O carrinho tá aberto, vai ficar aberto até o Enem, não se preocupe. Mas se eu fosse você, adquiria logo, porque quanto mais tempo você tem aí, né, para aproveitar, melhor, certo? Não deixe para a última hora. Eu ia falar uma coisa em relação ao livro e cabe muito aqui em relação também ao curso, né? Vamos juntar aqui as duas coisas. A grande mensagem do livro Incidentes de Antares, eu acho que no final dele é dizer assim, olha, que brasileiro não tem memória, né? Acabou que os cidadãos de Antares, eles fizeram questão de esquecer isso, porque era melhor esquecer do que encarar, né? Então, não faça isso, né? Não perca essa oportunidade de encarar uma coisa boa que você tem aí na sua frente e desperdiçar essa oportunidade, né? Se você tá aí tentando fazer o Enem há muito tempo já, porque tem casos, né? Diz assim, eu já fiz Enem 3, 4, 5 vezes, nunca passo. Ou então, vou tentar pela primeira vez, estou nervoso, né? O curso, ele vai ser muito bom para você para isso, né? Porque você vai conhecer os detalhes da redação, você vai conhecer, saber o que é que você é exigido, o que é que você precisa chegar lá sabendo, né? Assim, eu tenho que fazer isso, isso e isso. Então, isso vai lhe acalmar, né? Vai lhe dar objetividade, né? Vai lhe deixar preparado, né, para esse momento. Então, não perca, né, essa chance aí de passar essa fase da sua vida, né, e ir aí para a universidade o curso que você deseja fazer, tá bom? Então, se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, eu vou encerrar por aqui, né? Muito bom, leiam Incidentes de Antares, leiam Érico Veríssimo, vale super a pena, um grande escritor na nossa literatura brasileira. É importante a gente formar o nosso imaginário, né, brasileiro com esse tipo de coisa e refletir sobre esses assuntos, né, é fundamental, né? Nós que somos brasileiros precisamos ter essa consciência. Divulguem, gente, esse momento. É interessante a gente ter conhecimento, é importante a gente ter contato com nossa literatura, é bom a gente ter, né, a gente falar sobre livros, a gente falar sobre obras, a gente trocar aqui esse conhecimento, que ele é enriquecedor para todos nós, tá bom? Mesmo que você não vá fazer Enem, né, fica aí a dica, né, para sua vida, tá bom? Então, até a próxima terça. Boa noite, fique com Deus, tá certo? Tchau, tchau.